Se você está no limite nesta noite, faça esta oração. Jesus vai renovar suas forças. Quando a noite chega e o silêncio cai sobre a casa, existe um tipo de cansaço que nenhuma pessoa consegue esconder. Não é apenas o peso do dia, não é apenas o desgaste do corpo, é aquela exaustão que nasce na alma, que aperta o peito e deixa claro que você chegou no limite das suas forças. É o momento em que você tenta deitar, mas algo dentro de você continua acordado. A mente começa a revisitar tudo o que deu errado, tudo o que ficou pendente, tudo o que você não conseguiu resolver. O coração se enche de perguntas que você tentou evitar durante o dia. E a sensação de estar à beira do colapso fica mais forte exatamente agora, quando você mais precisa descansar. Você sabe do que estou falando, porque sente isso há dias, semanas ou até meses. Essa mistura de cansaço emocional, dor silenciosa e medo do amanhã. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Quando a alma chega nesse ponto, ela está revelando que não consegue mais sustentar sozinha aquilo que carrega. A filosofia cartesiana dizia que quando a dúvida invade, ela está apontando para uma verdade mais profunda que precisa ser enfrentada. E espiritualmente, esse ponto de limite não significa que você está falhando. Significa que Jesus está prestes a intervir. Porque a noite, apesar de pesada, também é o lugar em que Deus encontra seus filhos com mais proximidade. É o momento em que Ele toca exatamente aquilo que ficou escondido o dia inteiro. Agora, antes de avançarmos para a oração, você precisa entender algo essencial. Essa exaustão que você sente não é o fim, é o sinal de que você está a um passo de uma renovação que não vem da sua força, mas da presença de Cristo. E esta noite, aqui, agora, algo começa a mudar. Porque quando você chega ao limite, Jesus começa. E Ele não vai apenas aliviar o que você sente. Ele vai renovar suas forças de um jeito que você talvez nem lembre mais como é sentir. Fique comigo, porque no próximo tópico você vai compreender por que esse cansaço aparece mais forte justamente à noite. O ponto de quebra que você esconde de todos. Há um momento na vida em que a alma simplesmente não consegue mais sustentar a fachada de força que você manteve o dia inteiro. Você segue funcionando, segue cumprindo responsabilidades, segue sorrindo quando precisa, mas por dentro existe um acúmulo silencioso que ninguém vê. É um ponto de quebra emocional que você tenta mascarar com frases como "está tudo bem", "eu dou conta", "é só cansaço". Só que à noite, quando não há mais exigências externas, esse ponto aparece com clareza. Você sente que está no limite não porque é fraca, mas porque carregou o peso de várias situações sem ter, de fato, onde colocar suas dores. Cada pequena preocupação se somou com outras maiores. Cada decepção guardada se acumulou como se fosse apenas mais um detalhe do dia. Cada responsabilidade emocional que você assumiu para proteger os outros foi drenando sua energia ao longo do tempo. Você não desmorona durante o dia porque a rotina empurra você para frente. Mas quando tudo desacelera, a alma revela o que realmente ficou pendente. O ponto de quebra aparece quando você percebe que não tem mais espaço interno para guardar o que está sentindo. E o mais curioso é que ele surge com mais intensidade justamente à noite. A mente começa a repassar informações, questionamentos, preocupações e medos como um filme contínuo. É como se o dia inteiro estivesse cobrando um preço emocional que agora você não consegue mais ignorar. Psicologicamente, isso acontece porque o cérebro, longe das distrações, tenta organizar o caos interno que você acumulou. Espiritualmente, a noite é um espelho da alma. É o momento em que Deus permite que você enxergue o que precisa ser tratado antes que se torne insuportável. E talvez seja exatamente esse o ponto em que você está hoje.
Um lugar onde a sua força emocional parece ter chegado ao limite, onde o seu coração parece pequeno demais para tanto peso, onde o seu corpo até tenta descansar, mas sua alma não permite. Esse ponto de quebra não é sinal de fracasso. Ele é sinal de que você passou tempo demais tentando resolver tudo sozinha. É o limite entre o que você consegue carregar e o que só Jesus pode transformar. E saber disso muda tudo. Porque se existe um ponto de quebra, também existe um ponto de restauração. Agora, perceba algo importante. O fato de você estar aqui ouvindo esta mensagem mostra que sua alma está buscando alívio, direção e socorro. Não é coincidência, não é acaso. Este é o momento em que aquilo que estava reprimido começa a vir à tona para ser curado, não para te destruir. E é por isso que daqui para frente você vai compreender por que o cansaço emocional se intensifica tanto à noite e como isso está profundamente ligado ao que Deus quer realizar na sua vida. Quando o corpo pede descanso, mas a alma continua gritando. Existe um tipo de exaustão que não passa com sono, porque o corpo pode até se deitar, mas a alma permanece acordada. Você fecha os olhos tentando descansar, mas os pensamentos seguem pulsando como se estivessem vivos. É uma inquietação que nasce de dentro, uma mistura de cansaço emocional e sobrecarga espiritual que não obedece ao relógio. O corpo quer parar, mas o coração está preso em tensões acumuladas. A mente tenta desligar, mas continua revisitando conversas, preocupações e situações que desgastaram você durante o dia. O silêncio da noite amplifica aquilo que a correria abafou. A psicologia explica que, quando você entra no período pré-sono, seu cérebro começa a organizar emoções que ficaram pendentes. É como se toda dor escondida encontrasse uma brecha para aparecer de uma vez. E por isso, nessa hora, você sente que sua alma está gritando, mesmo sem emitir som algum. Esse grito é a expressão de tudo o que você tentou segurar sozinha, a frustração que você não verbalizou, a tristeza que guardou para não preocupar os outros, o medo de falhar, a pressão de ser forte para a família, o peso de se sentir responsável por tudo ao seu redor. Toda essa carga silenciosa encontra espaço na escuridão, onde não há distrações que possam protegê-la de sentir. Mas existe um ponto ainda mais profundo que muitas pessoas ignoram. Espiritualmente, a noite é o momento em que Deus permite que você se enxergue de forma mais verdadeira. É na ausência de barulho que a alma mostra o que precisa ser curado. E é por isso que o grito interno não é apenas dor, é um pedido. É a sua própria alma clamando por alívio, por direção, por descanso. A Bíblia descreve que até Jesus enfrentou momentos em que o corpo estava cansado, mas a alma estava profundamente angustiada. No Getsêmani, ele chegou a declarar que sua alma estava triste até a morte. Isso significa que ele entende esse tipo de cansaço. Ele entende essa luta silenciosa que você vive. E há um detalhe importante. O grito da alma não é sinal de fraqueza. É sinal de que você chegou ao limite do que suas forças humanas conseguem suportar. Esse grito é um convite para entregar o que não cabe mais dentro de você. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Porque você percebe que não precisa lutar sozinha contra aquilo que te desgasta. Existe um caminho em que Jesus intervém, toca o íntimo e transforma o que parecia insuportável. E ele começa a fazer isso quando a alma finalmente admite que não aguenta mais. Há algo ainda mais profundo que você vai entender no próximo tópico. Esse grito de exaustão não é o verdadeiro peso que está drenando sua força. Existe algo escondido, algo silencioso que tem consumido você por dentro sem que perceba. E é isso que vamos revelar a seguir. Fardos invisíveis, o que você carrega e ninguém percebe. Há dores que você sente, mas nunca disse em voz alta.
Há pesos que você carrega sem nunca ter pedido ajuda, e há expectativas que você tenta atender sem que ninguém perceba o quanto isso desgasta você por dentro. Esses fardos invisíveis são os que mais consomem sua força, porque eles não aparecem nas conversas do dia e não recebem nomes claros. Eles ficam guardados, acumulados, esperando o momento em que o corpo relaxa para emergirem com força dobrada. Quando a noite chega, esses fardos se tornam evidentes, porque é no silêncio que a alma expõe aquilo que você tentou esconder o dia inteiro. Entre esses fardos estão frustrações que você engoliu para não magoar ninguém. São expectativas que você criou sobre si mesma e que nunca conseguiu alcançar. São responsabilidades emocionais que você assumiu por acreditar que precisava ser a sustentação de todos. É a culpa silenciosa por achar que poderia ter feito mais. É o medo de desapontar quem você ama. É o cansaço de tentar ser forte quando lá dentro você está quebrada em pedaços pequenos demais para serem percebidos pelos outros. São essas cargas emocionais, acumuladas ao longo do tempo, que drenam suas forças reais. Você não está exausta apenas porque trabalha muito ou pensa demais. Você está exausta porque tenta carregar sozinha aquilo que nunca foi seu para carregar. E o mais profundo disso tudo é que esses fardos não se apresentam como grandes dores. Eles se escondem em detalhes. Naquela frase que você ouviu e ficou remoendo. Naquela responsabilidade que você aceitou sem estar pronta. Naquele peso que você assumiu para proteger quem ama. Naquela cobrança interna que você alimentou sem perceber. São pequenas rachaduras emocionais que, quando somadas, criam um desgaste que o corpo não consegue mais sustentar. O dia mascara tudo isso com tarefas, barulho e movimento. A noite revela. Ela expõe a fragilidade que você tenta esconder até de si mesma. Mas existe uma verdade espiritual que muda completamente a forma como você enxerga esse peso. Jesus nunca pediu que você carregasse essas cargas sozinha. Em Mateus 11:28, ele diz: "Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele não prometeu remover todos os problemas. Ele prometeu aliviar o peso que eles geram dentro de você. Isso significa que parte desse cansaço é resultado de um esforço humano que precisa ser transformado em entrega. Você continua tentando sustentar aquilo que só Deus pode resolver. Continua tentando controlar aquilo que só Ele pode restaurar. Continua tentando vencer batalhas internas com força que já não existe mais. E aqui está o ponto mais importante desta etapa. Esses fardos invisíveis não são a verdadeira raiz do cansaço que você sente. Eles são apenas sintomas. Há uma causa mais profunda, uma origem emocional e espiritual que explica por que suas forças se esgotaram de forma tão intensa. E é justamente isso que vamos revelar no próximo tópico, porque quando essa raiz é exposta, o caminho para a cura e para a renovação se torna mais claro do que nunca. O instante em que a alma diz: basta. Existe um ponto em que a alma, exausta de segurar tudo, deixa de sussurrar e começa a gritar por socorro. É o instante em que a dor acumulada ultrapassa a capacidade humana de suportar. Você pode até continuar funcionando por fora, respondendo mensagens, cuidando da casa, cumprindo responsabilidades, mas por dentro algo se rompe. Não é apenas cansaço, é saturação. É o limite entre a força que você tenta demonstrar e a fragilidade que você tenta esconder. É quando você percebe que não consegue mais sustentar a si mesma. E embora esse momento assuste, ele carrega um poder que você talvez nunca tenha percebido. Porque quando a alma diz basta, ela não está desistindo. Ela está revelando que chegou a hora de você parar de lutar com suas próprias forças e permitir que Deus entre onde você nunca o deixou entrar. E essa saturação não é um defeito seu. É parte da natureza humana.
A própria Bíblia mostra que até homens usados por Deus chegaram ao limite. Elias, depois de realizar milagres extraordinários, sentiu sua alma tão sobrecarregada que pediu para morrer enquanto descansava debaixo de um zimbro. Ele não estava fraco espiritualmente. Ele estava esgotado emocionalmente. Elias tinha enfrentado batalhas externas, mas a batalha interna o derrubou com mais força, e é aqui que algo profundo acontece. Mesmo no limite, Deus não o abandonou. Ele enviou um anjo. Ele ofereceu descanso, alimento e direção. Deus não questionou a dor de Elias, ele cuidou dela. O que ele fez com Elias é um retrato do que ele quer fazer com você. Porque chegar ao limite não significa que você está longe de Deus. Às vezes, significa que você finalmente está no lugar onde Ele pode te alcançar sem resistência. O fim das suas forças abre espaço para o início das dele. A saturação emocional revela áreas que você manteve fechadas, áreas que você tentou controlar, áreas que você tentou resolver com lógica, força e esforço. Quando tudo isso falha, a alma grita. E esse grito é o pedido de ajuda que Deus estava esperando para agir. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Chegar ao fundo não é uma queda, é uma revelação. É o ponto exato onde você descobre que não é sua obrigação carregar as dores que acumulou. É onde você percebe que o fardo é grande demais para mãos humanas. É onde Jesus deixa de ser um conceito e se torna refúgio. E se até agora você sentiu que a exaustão piora durante a noite, é porque a noite expõe aquilo que o dia tenta esconder. A noite é o lugar onde a verdade interna aparece sem filtros. E é exatamente por isso que Jesus escolhe noites como essa para renovar suas forças. No próximo tópico, você vai compreender por que ele se aproxima com mais intensidade justamente em momentos assim, quando a alma está cansada e o coração sente que não aguenta mais. O que parece fraqueza para ele é o terreno perfeito para renovo. Por que Jesus se aproxima justamente em noites assim? Há momentos em que você sente como se estivesse atravessando a noite mais pesada da sua vida. Não apenas uma noite literal, mas uma noite emocional, espiritual, interna. É aquele período em que as forças se esgotam, a esperança parece distante e o coração já não sabe se consegue continuar. E é justamente nesses momentos que Jesus se aproxima de uma maneira que você não sente durante o dia. Existe um motivo profundo para isso. Quando você está rodeada de barulho, tarefas, obrigações e exigências, sua alma fica endurecida pela necessidade de sobreviver. Mas quando chega essa noite do limite, quando o silêncio revela suas fraquezas, quando a dor se torna clara demais para ser ignorada, é aí que o coração finalmente abre espaço para algo que só Jesus pode fazer. Na Bíblia, vemos que Jesus apareceu muitas vezes nos momentos de maior desespero. Ele foi ao encontro dos discípulos em meio a uma tempestade, caminhando sobre as águas quando o medo deles estava no auge. Ele encontrou Maria chorando diante do túmulo, quando a dor dela parecia insuportável. Ele se aproximou de Pedro quando ele já não tinha forças para acreditar em si mesmo. E no Getsêmani, quando ele próprio enfrentou sua pior noite, a angústia mais profunda, ele nos mostrou que Deus se revela de forma mais íntima quando estamos atravessando densas trevas emocionais. A noite é, biblicamente, o cenário onde Deus transforma colapso em renovo. Existe uma razão espiritual para isso. A noite representa o momento em que você não consegue mais sustentar suas próprias respostas. A escuridão faz você enxergar a si mesma. A fragilidade vira verdade. A vulnerabilidade se torna incontornável. E quando a alma está assim, desguarnecida, ela se torna terreno fértil para a presença de Cristo, porque Jesus não força a entrada.
Ele espera até que você esteja pronta para deixar que ele toque aquilo que você tentou segurar com as próprias mãos. Ele espera o momento em que a luz humana se apaga para que a luz dele brilhe com mais clareza. E existe um detalhe ainda mais profundo. Jesus não se aproxima apenas para consolar. Ele se aproxima para renovar. O consolo alivia temporariamente, mas o renovo transforma. O consolo te faz respirar. O renovo te faz levantar. O consolo enxuga as lágrimas. O renovo te devolve força para continuar. Hoje, Jesus vem não para dizer aguentar mais um pouco, mas para dizer: eu estou aqui para te levantar. A proximidade dele em noites assim não é coincidência, é propósito, é intervenção. É socorro divino no exato momento em que você reconhece que suas forças acabaram. E agora que você compreende esse movimento espiritual, está preparada para entender a próxima revelação. Existe uma razão pela qual Jesus espera até que suas forças humanas acabem para realizar a obra completa dentro de você. No próximo tópico, você vai descobrir por que o fim da sua força é justamente o início da força dele, e como isso muda completamente o que você sente nesta noite. Quando suas forças acabam, as dele começam. Existe um momento na vida em que você percebe que já tentou todas as estratégias emocionais possíveis. Trocou pensamentos, segurou lágrimas, disfarçou dores, evitou confrontos internos, buscou explicações lógicas e até tentou se convencer de que estava tudo bem. Só que chega um ponto em que o corpo desiste antes da alma, e a alma, cansada de lutar, finalmente admite que não consegue mais sustentar aquilo sozinha. Esse momento, que parece derrota, é exatamente o início da obra de Deus dentro de você. O fim da sua força humana é o terreno onde a força divina começa a se manifestar. A teologia cristã sempre ensinou que o ser humano tenta, por instinto, resolver tudo com o próprio esforço. É a lógica cartesiana do eu penso, logo existo, aplicada emocionalmente a eu controlo, logo estou segura. Mas essa lógica tem um limite. Ela funciona até o ponto em que a alma não consegue mais acompanhar o peso da vida. É aqui que entra o que Paulo escreveu em 2 Coríntios. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza para o mundo significa incapacidade. Para Deus significa disponibilidade. Quando você não tem mais força para se apoiar em si mesma, você finalmente está pronta para se apoiar em Cristo. E há algo profundamente libertador nisso. Quando você sente que está no limite, Jesus não olha para você com cobrança. Ele olha com compaixão. Ele não espera que você seja forte. Ele espera que você se entregue, não com desistência, mas com confiança. Sua força acaba, mas a dele não termina nunca. Sua mente falha, mas a dele é perfeita. Seu coração esgota, mas o dele é fonte que nunca seca. A exaustão que você sente não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que ele está prestes a agir de um modo que você jamais conseguiria produzir por conta própria. E é aqui que o movimento espiritual mais poderoso acontece. Quando você solta o controle, Jesus assume. Quando você para de lutar com suas próprias forças, ele começa a lutar por você. Quando você abre mão de tentar entender tudo, ele começa a revelar o que realmente importa. É a troca mais espiritual que existe. Você entrega o que não pode carregar. Ele entrega o que só ele pode dar. Este é o momento em que o Espírito Santo começa a preparar seu coração para a primeira oração. Não uma oração de esforço, mas de rendição. Uma oração que não exige força, exige sinceridade. Uma oração que não nasce da sua capacidade, mas da sua necessidade. E no próximo tópico, você será conduzida ao primeiro encontro direto com a presença de Jesus, onde suas forças serão renovadas de forma profunda e real. Primeira oração guiada de entrega.
Este é o momento em que tudo o que você sentiu até aqui encontra finalmente um lugar de descanso. Você não precisa lutar contra seus pensamentos agora. Não precisa tentar parecer forte. Não precisa organizar sentimentos. Basta permitir que Jesus toque exatamente onde sua alma está implorando por alívio. Respire fundo, como quem abre uma porta interna e diz: "Eu não consigo mais sozinha, Senhor. Entra e faz o que eu não posso fazer." Jesus, eu apresento diante de ti esta filha que chegou ao limite das próprias forças. Ela tentou carregar responsabilidades que excedem a capacidade humana. Tentou manter firmeza quando o coração estava caindo aos pedaços. Tentou ser apoio para todos enquanto não tinha mais onde se apoiar. Agora, Senhor, toca a alma dela com a tua presença. Remove o peso que tem apertado o peito dela. Desfaz os pensamentos que têm gerado confusão. Acalma o que está inquieto. Silencia o que está barulhento dentro dela. Leva embora a sensação de ameaça que não tem forma, mas que rouba a paz dela todas as noites. Coloca descanso onde só havia tensão. Coloca leveza onde havia angústia. Coloca esperança onde havia exaustão. Jesus, coloca a tua mão sobre a cabeça desta filha e derrama sobre ela uma paz que não depende das circunstâncias. Faz cessar a tempestade emocional que ela enfrenta. Declara sobre ela o que está escrito em Isaías: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças." Que essa renovação comece agora, no profundo do espírito, alcançando cada parte da mente e cada emoção desgastada. Que essa filha perceba, mesmo sem entender completamente, que algo dentro dela está sendo reorganizado, restaurado e fortalecido por ti. Agora, em um ato de fé e identidade espiritual, declare nos comentários: "Jesus renova minhas forças." Não é apenas uma frase. É uma verdade que você está escolhendo viver. É um passo em direção à cura. É um posicionamento contra o cansaço que tentava dominar sua vida. E se esta oração tocou algo dentro de você, permaneça conosco. Aqui nós oramos juntas toda segunda, quarta e sexta. A renovação espiritual não acontece de uma vez. Ela é construída dia após dia, em uma caminhada constante com Deus. Este canal é uma família de oração, um lugar onde você nunca enfrenta nada sozinha. E há mais algo importante que ainda precisamos tratar. Existe uma raiz profunda do seu cansaço que ainda não foi revelada. No próximo tópico, vamos abrir essa área interna que Jesus quer curar de maneira ainda mais profunda. Quando você chega neste ponto da jornada, depois de abrir sua alma e permitir que Jesus toque a parte mais frágil do seu coração, algo precioso acontece. O ambiente interno muda. A respiração desacelera. Uma clareza suave começa a surgir. Mas é exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro silencioso. Elas experimentam alívio por um instante e depois voltam para a rotina sem cultivar a renovação que começou dentro delas. O fortalecimento espiritual não é um evento isolado, ele é uma caminhada contínua. Ele exige constância, ele exige companhia, ele exige pertencimento. E é por isso que você não pode fazer essa jornada sozinha. Você precisa de um ambiente onde sua fé seja alimentada, onde suas batalhas sejam compreendidas, onde você tenha cobertura espiritual e direção contínua. Aqui nós oramos juntas toda segunda, quarta e sexta. Não é um hábito religioso, é uma disciplina espiritual que sustenta você nos dias em que a alma fraqueja. É um espaço seguro onde você encontra consolo, palavra, oração e renovo. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas ativando um botão. Você está dizendo sim para fazer parte de uma família de oração que caminha lado a lado. E esta família é importante porque existem batalhas que você não consegue vencer sozinha. Existem noites em que sua força emocional não é suficiente. Existem dias em que a dor parece grande demais,
Mas quando você está cercada de uma comunidade que ora, que combate junto, que intercede por você, sua jornada se torna mais leve. A Bíblia diz que melhor são dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. E aqui nós levantamos umas às outras. Você não está sozinha, você nunca esteve. Apenas acreditou que precisava ser forte demais para pedir ajuda. Agora que você declarou, Jesus renova minhas forças, é hora de permanecer nesta atmosfera, de continuar recebendo palavra, oração, direção e renovo. É assim que a alma se torna forte de verdade. É assim que você se reconstrói por dentro. É assim que você constrói uma vida emocional e espiritual mais firme. Então se inscreva, permaneça conosco, cresça conosco. Porque a transformação que começou hoje não terminou. Ela está apenas começando. E existe mais. Existe uma parte da sua exaustão que você talvez nunca tenha percebido. Uma raiz emocional e espiritual que Jesus quer iluminar. Porque ela explica por que seu cansaço volta sempre, mesmo quando você tenta descansar. No próximo tópico, vamos revelar aquilo que está drenando suas forças, sem que você perceba. A fonte oculta do seu cansaço. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, nem da rotina, nem das responsabilidades do dia a dia. Ele nasce no lugar mais profundo da alma e se alimenta silenciosamente de emoções que você não consegue nomear. Esse cansaço escondido é o mais perigoso, porque ele não aparece como dor evidente. Ele aparece como desânimo sem explicação, como perda de brilho nos olhos, como sensação constante de estar sempre por um fio, como uma exaustão que não melhora mesmo depois de dormir. É como se houvesse algo drenando sua força por dentro, gota a gota, sem que você perceba. E hoje, pela primeira vez, você vai enxergar essa raiz. A fonte oculta do seu cansaço não está apenas no que você viveu, mas no que você não resolveu. São feridas antigas que você empurrou para dentro acreditando que o tempo curaria. São palavras duras que marcaram sua alma e que você fingiu não sentir. São perdas que você tentou superar sozinha. São expectativas quebradas que você varreu para debaixo do tapete emocional. São dores familiares que você assumiu como responsabilidade. São culpas que você acolheu sem perceber. São batalhas espirituais silenciosas que você luta sem entender. Tudo isso, acumulado ao longo do tempo, cria um desgaste interno que nenhuma noite de sono é capaz de restaurar. E existe um detalhe ainda mais profundo. Muitas dessas raízes não surgiram de uma vez. Elas foram construídas aos poucos, através de pequenas decepções, pequenas frustrações, pequenas feridas. A cada nova dor que você guardava, uma parte da sua energia emocional era drenada. A cada conflito não resolvido, sua alma perdia um pouco da capacidade de se renovar. A cada tentativa de ser forte para não preocupar ninguém, você se distanciava mais de sua própria necessidade de cuidado. Psicologicamente, isso cria um estado de hiperexigência interna. Espiritualmente, abre brechas para batalhas que você não deveria enfrentar sozinha. Mas o mais importante é entender que esse desgaste não significa que você falhou. Significa que você chegou ao momento exato em que Jesus quer tocar a raiz do problema. Ele não cura apenas o sintoma da exaustão. Ele cura a causa. Ele não fortalece apenas sua mente, ele restaura sua alma. Ele não te dá apenas fôlego, ele te devolve vida. Essa raiz oculta explica por que você sente que suas forças acabam rapidamente. Explica por que, mesmo depois de tentar descansar, o peso volta. Explica por que você sente que está lutando batalhas internas que não terminam. E é aqui que a transformação verdadeira começa. Quando você permite que Jesus toque essa raiz, tudo muda. A exaustão cede lugar ao descanso. A angústia dá espaço à leveza. A confusão se transforma em clareza. E a alma encontra o que sempre buscou: paz.
No próximo tópico, você vai entender o movimento espiritual mais poderoso que existe, onde Jesus troca seu peso pelo descanso perfeito que só Ele pode oferecer. A troca divina, sua carga pelo descanso de Cristo. Chega um momento em que Deus não quer apenas aliviar o que você sente, Ele quer trocar. Ele não quer que você apenas respire melhor, Ele quer que você viva melhor. E é exatamente isso que acontece quando você entende a troca divina que Jesus oferece. Tudo o que você carregou até aqui, tudo o que drenou sua força, tudo o que roubou sua paz, tudo o que ocupou espaço demais dentro de você, pode ser colocado nas mãos dele, não como um gesto simbólico, mas como uma realidade espiritual. É uma troca real entre o que pesa em você e o que é leve em Cristo. Jesus disse em Mateus 11:28, "Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Essa frase não é apenas um convite, é uma transação espiritual. Ele não está oferecendo descanso como um prêmio, está oferecendo descanso como substituição. Sua carga sai, a dele entra, sua exaustão é retirada, a força dele é colocada no seu lugar, sua ansiedade perde espaço. A paz dele toma forma dentro de você, sua autossuficiência se dissolve, a graça dele se manifesta. A troca acontece quando você decide parar de lutar contra o que está te destruindo e começa a entregar tudo aquilo que ultrapassou seus limites emocionais e espirituais. Mas existe um detalhe essencial. Para que essa troca aconteça, você precisa admitir que sua força acabou. Não como derrota, mas como rendição. Só entrega aquilo quem reconhece que não pode mais carregar. A troca divina não acontece quando você tenta ser forte. Ela acontece quando você é sincera. Quando você diz, "Senhor, eu não consigo mais." Nesse momento, o fardo espiritual que estava sobre você é colocado sobre ele, e a força que estava sobre ele é colocada sobre você. Isso é renovo, isso é graça, isso é descanso. A lógica humana ensina que descanso vem quando a luta termina. A lógica de Cristo ensina que o descanso vem quando você entrega a luta a Ele. Na vida cristã, o descanso não é um destino, é uma condição da alma. É fruto da confiança, é consequência da entrega. Ele não quer apenas aliviar sua noite. Ele quer transformar sua maneira de viver. Porque quando você aprende essa troca divina, sua alma deixa de carregar o que não pertence mais a ela. Agora, você está preparada para o momento mais profundo desta jornada. A oração final. É nela que a troca divina se concretiza espiritualmente. É nela que Jesus toca diretamente a raiz da exaustão e derrama sobre você renovo, paz e força. É nela que sua noite deixa de ser limite e se torna começo. No próximo tópico, abra seu coração sem reservas. Algo poderoso vai acontecer. Oração final de renovo e força. Agora chegamos ao momento em que tudo o que foi revelado ao longo desta jornada se encontra diante de Deus como oferta e entrega. Essa oração não é um pedido qualquer. Ela é o lugar onde a troca divina realmente acontece, onde você solta o que te esmagava e recebe o que te sustenta, onde o peso cede espaço para a paz, onde a exaustão dá lugar ao renovo. Respire fundo. Prepare o coração. Jesus está prestes a tocar áreas dentro de você que nunca mais serão as mesmas. Jesus, eu apresento diante de ti esta filha que chegou ao fim das próprias forças. Ela tentou continuar mesmo quando a alma gritava. Tentou ser apoio, mesmo quando não havia mais estrutura interna. Tentou carregar responsabilidades que ultrapassam a capacidade humana. Senhor, coloca agora a tua mão sobre a mente dela e desmancha todo o nó emocional que tomou forma ao longo da noite. Acalma o coração dela como tu acalmou o mar em tempestade. Que todo pensamento que ela não consegue organizar encontre ordem na tua presença. Que toda culpa que ela carrega sem motivo seja arrancada pela tua verdade.
Que toda pressão interna perca força diante da tua paz. Jesus, sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Renova as forças que o cansaço desgastou. Traz esperança onde a alma já estava desanimada. Traz descanso onde havia inquietação. Derrama sobre ela um descanso profundo, não apenas para o corpo, mas para a alma. A Bíblia diz que os que esperam em ti renovam suas forças. Que esta palavra se cumpra agora. Que ela sinta o corpo ficando leve, que sinta a mente se acalmando, que sinta a presença de Deus repousando no quarto como um abraço invisível, que os ombros desarmem, que a respiração se torne suave, que o coração encontre paz. Senhor, toca também as raízes do cansaço, entra nas memórias que feriram, entra nas expectativas quebradas, entra nas dores guardadas, entra nos medos antigos, cura o que estava escondido, restaura o que foi quebrado, reconstrói o que estava fragilizado. Que ela sinta que algo profundo está acontecendo dentro dela, algo que não depende da força humana, mas da tua graça. Que esta noite se torne o marco de uma virada espiritual e emocional. Jesus, eu oro pela casa dela, enche esse lar com tua paz. Que nenhuma influência emocional, espiritual ou mental encontre espaço aqui. Que este quarto se torne um refúgio sagrado, um lugar onde a tua presença habita. Que ela durma guardada, renovada, restaurada e em perfeita paz. Faz desta noite o início de uma nova caminhada, onde a força que a sustenta não é mais a força própria, mas a força que vem de ti. E enquanto ela sente o peso se dissipar e o coração encontrar descanso, desperta dentro dela uma certeza: ela não está sozinha, ela nunca esteve. A tua mão esteve sobre ela todo o tempo. Agora Jesus sela esta oração com teu amor e renova completamente suas forças. No próximo tópico, você vai receber direção para a continuidade desta jornada, porque o que Deus começou hoje não termina aqui. Fechamento com expectativa e próximo passo da jornada. Agora que sua alma passou por essa entrega profunda e recebeu renovo direto da presença de Jesus, é importante que você entenda algo essencial. A transformação que começou nesta noite não termina aqui. A paz que você sente agora é real, mas ela precisa ser cultivada. A força que começou a retornar não é apenas emocional, é espiritual. E tudo o que é espiritual se fortalece com continuidade, não com momentos isolados. Você não está caminhando sozinha. Deus está conduzindo você de forma intencional, passo a passo, revelando áreas que precisam ser curadas e fortalecidas. O que aconteceu aqui foi apenas o início. Quando você participa dessa jornada regularmente, algo poderoso acontece dentro de você. Sua mente se reorganiza, sua alma se estabiliza, seu espírito se fortalece, a pressão interna diminui, a esperança cresce e a paz deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você carrega. É por isso que este canal não é apenas um lugar onde você assiste vídeos, ele é uma família espiritual que caminha ao seu lado. Aqui nós oramos juntas toda segunda, quarta e sexta, porque entendemos que a fé precisa de rotina, o coração precisa de cuidado e a alma precisa de constância. Se você quer manter a paz que Jesus trouxe nesta noite, permaneça conosco. A proteção espiritual é diária, o renovo emocional é contínuo, a caminhada com Deus é construída com passos firmes e constantes. A decisão de continuar fará toda a diferença na forma como você acorda amanhã, na maneira como enfrenta seus dias e na profundidade da sua cura interior. E agora vem algo muito importante. No próximo vídeo, vamos orar especificamente por feridas emocionais que drenam sua força sem que você perceba. Feridas que você acha que já superou, mas que ainda influenciam seu cansaço, sua ansiedade e até seus relacionamentos.
Essa próxima oração será um passo ainda mais profundo na restauração que Deus quer operar em você. Fique atenta, não perca. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, começando exatamente por esta noite. E cada passo que você der a partir daqui será sustentado por Ele. Você não está mais no limite, você está no início de uma nova fase, guiada, fortalecida e renovada pelo amor de Jesus.